você acha a história chata, é porque nunca ouviu alguém que soubesse contá-la. Você está no InNerd Podcast do portal InHistória. Olá, sejam bem-vindos ao InNerd História. Eu sou Igor. Neste episódio abordaremos sobre a Revolução Francesa, o qual foi um movimento político e social ocorrido entre 1789 a 1799, durante o século XVIII na França. Esta revolução mudou os moldes de como conhecemos o mundo, com a criação da Carta dos Direitos Universais do Homem e Cidadão, a criação também de uma república na França, a execução de um rei e a expansão dos ideais iluministas ao redor do globo. No final do século XVIII, a França passava por profundos problemas financeiros e sociais. A Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, teve os franceses como derrotados. Essa derrota minou os cofres públicos franceses, colocou a Inglaterra como a maior potência mundial global na época, fortificou o reino da Prússia, que cria as bases para o futuro Império Alemão, que dura de 1871 a 1918. E além disso, forçou os franceses a entregarem para os britânicos suas colônias nos Estados Unidos e no Canadá. Adjunto ao problema fiscal e à perda de colônias, a França sofreu com um inverno ferrenho, que destruiu muitas plantações, culminando na falta de comida para a população francesa. Como se isso não bastasse, a França ainda tinha problemas crônicos em sua sociedade, causado principalmente devido à sua divisão de estrutura social, conhecida como divisão dos três estados, a qual possuía o clero como primeiro estado, a nobreza como segundo e todo o restante da população o terceiro. De acordo também com as leis da época, o primeiro e o segundo estados eram isentos de imposto, não pagavam nada de imposto. E somente o terceiro estado, que basicamente era a população em geral e contava também com os burgueses, era obrigado a pagar pesados impostos. Além disto, o terceiro estado, que era a maioria, não tinha poder nenhum em tomada de decisões, tendo o clero e a nobreza, que eram a minoria, quase o comando total da França. O rei até tentou fazer os outros dois estados pagarem impostos, convocando o que a gente denomina como Assembleia dos Estados Gerais, aonde convocou os três estados para uma votação. Todavia, os votos eram contados por estado, isto é, cada estado possuía um voto, independente do tamanho dele. Logo, os nobres e o clero sempre se uniam contra o povo geral, o que fez com que a cobrança de impostos fosse mantida somente ao terceiro estado. Aí, a população, cansada de ser posta a escanteio, fundou a Assembleia Nacional e começaram a fazer suas próprias reuniões, visando o bem comum. O rei Luís XVI, vendo isto, tomou a atitude de enviar tropas para Paris para encerrar essa Assembleia Nacional e também demitiu seu primeiro-ministro, o qual era visto como um apoiador dos rebeldes. A população, enfurecida, tomou em armas e invadiu a Bastilha, uma prisão francesa que era tida como o símbolo da monarquia. Eles executaram todos os guardas e destruíram a prisão totalmente. Isso ocorreu em 14 de julho de 1789. Nós denominamos isso como a queda da Bastilha e também consideramos o marco inicial da Revolução Francesa. A revolução também se espalhou pelo campo, porém com maior violência. Camponeses invadiram as propriedades feudais, queimaram castelos e cartórios também, assim para destruir os títulos de propriedades feudais. Temendo por suas vidas, muitos senhores feudais fugiram da França. Quase que imediatamente, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu todos os direitos feudais, encerrando o feudalismo na França. Em 5 de outubro de 1789, um grupo de mulheres francesas sitiou e invadiu o Palácio de Versalhes, após a notícia de que um banquete havia sido oferecido pela família real para os guardas que haviam recém-chegado para proteger o palácio. A multidão enfurecida invadiu o palácio, exigindo alimentos para a população, mais direitos e também a partida da família real para Paris. Suas reivindicações foram prontamente atendidas e a família também fora para Paris. Na chegada a Paris, o Marquês de Lafayette convenceu o rei a assinar a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão,
que regiria sobre os direitos dos homens franceses. Todavia, nada mesmo abordava sobre o direito das mulheres. Houve sim uma tentativa de criar uma Declaração dos Direitos Universais da Mulher e da Cidadã, redigida pela ativista Olympe de Gouges. Todavia, essa declaração foi rejeitada e caiu no esquecimento até a década de 1980, quase 200 anos depois da Revolução. O governo da Assembleia era formado pelos girondinos, considerados conservadores, que desejavam consolidar as conquistas burguesas, estancar a Revolução e evitar que a mesma se radicalizasse. Além disso, buscavam a manutenção de uma monarquia constitucional. Estes se sentavam à direita da mesa do presidente. Os jacobinos eram uma pequena burguesia que buscava a radicalização da revolução e queriam aumentar os direitos do povo. Eles tinham como líderes figuras como Robespierre, Jean-Paul Marat e Danton. Estes se sentavam à esquerda da mesa. E ainda havia um grupo de deputados que não possuíam uma opinião muito forte. Eles só votavam no que estavam ganhando. Eles geralmente se sentavam ao centro. Percebem alguma similaridade? As noções que possuímos atualmente de direita, esquerda e centro são oriundas deste período, sendo os da direita considerados conservadores e o da esquerda os liberais. Com o passar dos anos, o poder real começou a diminuir cada vez mais, tendo em 1791 o rei Luís XVI e sua família tentado fugir para a Áustria, tendo se disfarçado de pessoas comuns. Todavia, os mesmos foram reconhecidos e presos próximos à fronteira entre a França e a Áustria. Após isso, em 1792, a Assembleia Nacional depôs o rei Luís XVI e instaurou a República na França, iniciando ali o que nós denominamos como a Primeira República Francesa, que dura de 1792 a 1804. O Reino do Terror, ou simplesmente o Terror, denominado como La Terreur em francês, foi um período da Revolução Francesa ocorrido durante somente 10 meses, entre outubro de 1793 e julho de 1794. O terror ele foi organizado pelo Comitê de Segurança Pública, formado por somente 12 homens, liderado por Maximilien de Robespierre. Este comitê governava a França com um poder ditatorial, utilizando a política do terror como ferramenta política para se manter no poder, justificando-se com base que estavam defendendo a França, os franceses e a revolução de seus inimigos contra-revolucionários e também de conspiradores estrangeiros ou nacionais. Durante o terror, o Comitê de Segurança Pública instituiu a Lei de Suspeitos, em 17 de setembro de 1793, lei a qual permitia a prisão de qualquer pessoa que fosse por sua conduta, seus contatos ou pelo que ela mesma falasse ou escrevesse, elas se mostrassem como apoiadores da tirania, ou como inimigos da liberdade, ou até mesmo como inimigos da revolução. E, em 14 de dezembro, a Lei de 14 de Primário consolidou o poder central da França ao governo dos jacobinos, que eram liderados por Maximilien de Robespierre e seu Comitê de Segurança. Essa Lei dos Suspeitos prendeu entre 300 mil a 500 mil pessoas, condenando formalmente 16.594 pessoas à execução por guilhotina, sendo 2.625 somente em Paris. Além dessas execuções, é estimado que 10 mil pereceram durante a prisão e dezenas de milhares de pessoas que foram executadas sem julgamento. É estimado que 50 mil pessoas pereceram durante o Reino do Terror, que durou somente 10 meses. Entre a lista de executados, temos a rainha da França Maria Antonieta, o rei Luís XVI, sua irmã Madame Isabel, o filósofo Danton, que participou da Revolução ao lado dos jacobinos. Temos ali o químico Antônio de Lavoisier, responsável pela lei da conservação da matéria, e a dramaturga feminista Olympe de Gouges. Muitas pessoas começaram a questionar o terror. Afinal, o perigo para a República Francesa e para a Revolução já havia passado. Todavia, Robespierre continuava a justificar a necessidade do terror, declarando que ele tinha uma lista de inimigos da França, muitos dos quais eram membros da Convenção Nacional. Além disto, Robespierre se recusava a revelar os nomes dos traidores e prometia revelá-los no tempo certo. Essa foi a gota d'água e fez com que a Convenção Nacional se voltasse contra Robespierre.
O Reino do Terror encontrou seu fim em 27 de julho de 1794, quando a Convenção Nacional nomeou Robespierre como um fora da lei, um criminoso. O prendeu e, por fim, executou na guilhotina tanto ele como 21 de seus apoiadores, no dia seguinte, no caso 28 de julho de 1794. No decorrer dos meses de 1794, diversos outros jacobinos foram executados e a influência jacobina cessou. A Revolução ainda continuou por mais 5 anos e encontra seu fim em 1799, quando o general das tropas revolucionárias, Napoleão Bonaparte, deu um golpe de Estado e se autopromulgou cônsul da França. Ele foi aclamado imperador em 1804, encerrando ali a Primeira República Francesa, e ficou até 1814, quando foi deposto. A Revolução trouxe ao mundo diversas mudanças profundas no contexto social e político. Tivemos ali a expansão dos ideais iluministas, o início da Idade Contemporânea e também a criação de monarquias constitucionais, onde o monarca possui o poder suprimido por uma Constituição Federal. E assim chegamos ao fim deste podcast. Eu fico por aqui e até a próxima. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seguir nossas páginas no Instagram, Facebook e YouTube. E se quiser apoiar nosso projeto, você pode contribuir por meio da nossa chave Pix que está na descrição. Ah, e lembrando, este podcast é baseado em pesquisas historiográficas reconhecidas e as referências estarão disponíveis para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Até a próxima!